Hoje, vamos mergulhar fundo numa investigação digital. O objetivo? Dissecar a anatomia de uma entidade online bem complexa, que opera com um propósito muito claro. Vamos lá. E a nossa análise começa exatamente aqui. Essa imagem, ela não é só perturbadora, ela é uma declaração de intenções. Ela já dá o tom do que a gente vai analisar. Não é uma crítica política comum, mas sim uma ameaça simbólica, violenta. O risco aqui é explícito. Isso nos leva, claro, à pergunta central. Afinal, o que é o tal Drink de grafeno? Vamos usar esse caso como um mapa para a gente entender como essas operações de desinformação realmente funcionam por dentro. Para começar essa investigação, a primeira parte é, obviamente, identificar o alvo. Para a gente entender a ameaça, primeiro precisamos saber quem ou o que está por trás desse nome. Olha, o nome Drink de grafeno não foi escolhido por acaso. É uma isca, e das bem pensadas. Aquele símbolo de marca registrada é pura ironia. O nome se conecta diretamente com uma das maiores teorias conspiratórias anti-vacina do mundo. É uma escolha calculada, feita para atrair um público que já vive nesse ecossistema de desinformação, um público que já está radicalizado. E veja bem, não estamos falando de uma conta qualquer, perdida aí no meio da internet, não. O perfil @blogpequi já é uma peça num tabuleiro muito maior, tanto que ele já aparece em notícias sobre inquéritos do STF e da PGR. Isso é um sinal claro de que as atividades dele são vistas como um risco real à estabilidade das instituições. Ok, então a gente já sabe quem está sob investigação. Agora, vamos analisar o quê? Que tipo de conteúdo essa entidade espalha? Como essa desinformação é construída, peça por peça? A estratégia de conteúdo deles é bem clara. Se apoia em dois pilares que se reforçam o tempo todo. De um lado, eles semeiam pânico na saúde pública com narrativas anti-vacina pesadas. E do outro, lançam um ataque direto às instituições, minando a confiança no governo, na democracia como um todo. Uma coisa alimenta a outra. Para ter uma ideia bem clara da linguagem usada, olha só essa situação. Ela não deixa nenhuma dúvida. Usar termos como substância experimental ou morrendo de repente tem o objetivo claro de gerar alarme social, medo e, claro, deslegitimar os programas de vacinação. E a principal tática para atacar as instituições é o que a gente chama de negacionismo. Esse meme aqui, ele é o exemplo perfeito disso. Ele ensina uma regra simples. Se uma autoridade fala algo, acredite no exato oposto. Se a OMS diz que é seguro, então é perigoso. É basicamente um manual para rejeitar automaticamente qualquer fonte oficial de informação. E a retórica vai muito além de uma simples crítica. Ela busca criar uma narrativa de colapso total. Uma frase como "a luz no fim do túnel foi cortada", isso não é só drama. É um símbolo poderoso para gerar desespero, aquela sensação de que o sistema faliu por completo e não há mais esperança. Certo, já entendemos o conteúdo, mas e o como? Como é que esse material todo é distribuído de um jeito que evita a detecção? Qual é a estratégia que está rolando por trás das cortinas? A palavra-chave aqui é OSC, ou Segurança Operacional. E isso mostra que não é nada amador, pelo contrário, é um processo deliberado, muito bem planejado, para proteger a operação, escondendo as provas e, principalmente, a identidade de quem está por trás de tudo. E a tática principal para se esconder é o que a gente pode chamar de fachada limpa, conteúdo oculto. Funciona assim. O Twitter é o centro de tudo, ele direciona o tráfego. O YouTube é a fachada limpa, uma capa de normalidade, com vídeos que não tem nada demais, tipo conteúdo para criança. Enquanto isso, o conteúdo realmente pesado, o ilegal, é distribuído nos bastidores, em blogs, em canais com pouca ou nenhuma moderação. E a análise forense que entrega a prova concreta dessa estratégia. Olha só, um dos links leva um vídeo que já foi removido. Outros direcionam para conteúdo super benigno, como vídeos infantis. Mas a promoção do material de alto risco, como aquele filme antivacina Died Suddenly, isso acontece fora das plataformas principais. A estratégia é óbvia. Esconder o que é perigoso à vista de todos. Bom, agora a gente entra na parte final. Como é que essas ações no mundo digital podem de fato virar crimes no mundo real? De acordo com o nosso Código Penal, Primeiro, vamos dar uma olhada no artigo 268 do Código Penal. Ele fala sobre infringir medida sanitária preventiva. Traduzindo para um bom português, é crime desobedecer uma ordem pública que foi criada para impedir que uma doença contagiosa se espalhe. E a conexão aqui é bem direta, né? Quando se espalha pânico sobre vacinas, chamando de substância experimental, a ação tem um alvo claro: minar os programas oficiais de vacinação.
Ou seja, é uma tentativa de frustrar a principal medida sanitária de combate a uma doença, o que se encaixa perfeitamente na análise desse artigo. Depois a gente tem o artigo 286, que é sobre incitação ao crime. Basicamente, é quando alguém incentiva publicamente outras pessoas a cometerem algum tipo de crime. Aquelas mensagens que promovem o colapso institucional ou as ameaças simbólicas, como aquela imagem que vimos no começo, podem ser enquadradas aqui. Aí sempre vem aquela pergunta, né? Ah, mas e a liberdade de expressão? Bem, a jurisprudência da STF já bateu o martelo nisso há tempos. Liberdade de expressão não é um escudo absoluto para proteger atos que ameaçam a saúde pública ou a própria democracia. Esse direito tem limites e eles existem por um motivo. Então, para a gente fechar esse raciocínio, vamos resumir os pontos-chave dessa operação digital e as consequências bem reais que ela pode ter. O que a gente viu aqui foi, na verdade, o raio-x de uma operação muito sofisticada. Ela usa conteúdo ideológico superdirecionado, táticas avançadas de segurança operacional para espalhar pânico e tudo com um objetivo duplo: causar danos à saúde pública e às instituições democráticas, ao mesmo tempo em que tenta, a todo custo, fugir de qualquer responsabilidade. E tudo isso nos deixa com a pergunta no ar, uma reflexão que vai muito além desse caso específico. Nesse mundo digital em que a gente vive, onde exatamente a gente traça a linha que separa a liberdade de expressão do perigo público? A forma como a sociedade responder essa pergunta vai definir a segurança do nosso futuro coletivo.